Hoje é dia de livro por aqui e eu trago para vocês o meu segundo da meta literária de 2023, que é de ler um laureado pelo Prêmio Nobel a cada mês e tentando sempre fazer esse rodízio de continentes. Eu escolhi para fevereiro a Oceania e eu trago para vocês um escritor que foi laureado em 1973 com um livro publicado em 1957. A gente fala de Patrick White em Voz. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Vivian, convido você a fazer parte dessa comunidade aqui, então se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O assunto por aqui é aleatório, então sinta-se à vontade para participar também dos outros assuntos, vai ser um prazer ter você neles também. Então deixa comentários aí, interage para a gente poder bater um papo, é sempre muito gostoso quando a gente troca ideia por aqui, tá bom? E hoje eu falo então sobre Voz, de Patrick White, esse autor australiano que na verdade nasceu em Londres. Os pais de Patrick passaram 2 anos na Inglaterra e nesse intervalo de 2 anos nasceu então Patrick e aos 6 meses ele foi para a Austrália. Ali ele cresceu, foi uma criança que tinha asma, uma criança meio adoecida. Um fato que eu achei muito curioso é de que Patrick morava num apartamento com a sua irmã e eles não ficavam com os pais. E então ele tinha algumas limitações aí. Ele não podia fazer muitas brincadeiras das crianças ali na época, ficava mais privado. E atribui-se a isso o fato dele ter se interessado por deixar a imaginação aí tomar conta e começar a escrever livros. Patrick White escreveu 15 livros e também escreveu peças de teatro. E desses 15 livros, Voz é o 5º. Em Voz, a gente vai conhecer uma história que é baseada em fatos reais. É baseada na vida de um alemão, Ludwig, o sobrenome dele, acho que é Leichhardt. Ai, gente, eu não sei pronunciar, não gosto de pronunciar errado, mas é isso. Vou deixar aqui para vocês o nome dele, tá? Desse que realmente morreu tentando cruzar aí o deserto australiano em 1848. Então, baseado nisso, Patrick White construiu Voz, esse personagem também alemão que vai para a Austrália a fim de cruzar todo o país. E aí eu imaginava que essa saga seria muito mais expedicionária do que um acontecimento social também, tá? O livro nos entrega aqui uma Austrália lá do início da colonização, uma Austrália bem completa, mostra como eram ali, né, essas condições sociais. Tem um lado que eu não esperava aqui, gente, que é muito parecido com Jane Austen, sabe? Voz, ele se envolve romanticamente com Laura. E aí a relação dos dois é muito tipo Orgulho e Preconceito. É muito esse estilo assim, sabe? Não esperava por isso, tá? Eu acho que isso de certa forma até me frustrou, sabe? Que eu queria um livro mais voltado mesmo para uma expedição, que mostrasse ali o tempo todo pra gente o que era, né? Um grupo de pessoas cruzando um continente, tendo todas as dificuldades em relação à natureza, em relação à condição humana também, os embates com os aborígenes. Eu estava esperando muito um livro assim, e ele não é de todo isso. Aqui nas 100 primeiras páginas, o que a gente vê é a preparação de Voz para atravessar o continente, e aí dentro dessas 100 páginas iniciais se dá ali o início desse flerte, desse romance com Laura, que é uma jovem muito difícil, muito temperamental e que tem ali uma característica de alma muito parecida com a de Voz. Eu achei interessante, são 2 personagens que têm um perfil muito interessante, eles são pessoas um pouco mais incompletas emocionalmente
e muito interessante. São pessoas muito inteligentes. Voz é uma alma inquieta, é uma alma atormentada. Na verdade, em todo o livro aqui, a gente vê que tem essa característica em muitos dos personagens, sabe? São pessoas muito atormentadas. O livro, ele traz esse lado mais repulsivo, assim, de tratos, né, entre pessoas. Essa própria condição de uma expedição não deve ser nunca nada fácil, né, independente de onde ela seja, mas aqui no livro, quando foca na expedição mesmo, a gente vê muito isso, sabe? Muito mais o lado humano do que as dificuldades que ele teria ali em relação à natureza. Claro que tem, né, aparece, mas não predomina. Não predomina também esse lado que eu imaginei que teria mais, que era ali o contato com os aborígenes. Não, gente, é um livro mais de relações humanas mesmo, né? Então a gente sai dessas 100 páginas iniciais, que é a preparação aí para a expedição, e aí nas próximas 100, quando ele começa, o grupo começa a viajar, até a página 200, é também o início ali deste sonho, né? Dessa expedição para cruzar, e a partir da página 200 é que de fato eles já estão entregues ao deserto, estão entregues ali à natureza, mas ainda assim fica criando ali um quebra-cabeça quase, porque vai para essa parte da expedição e também vai lá para Sydney, onde está a Laura, e a Laura fica aí nessa condição de esperar, né? A volta, o retorno de Voz. Ela não assume esse romance para a família, e aí vai ter todos esses galanteios, que é muito interessante, assim, meio Jane Austen mesmo, sabe? Os diálogos, eles são interessantes. Aqui Patrick apresenta também pra gente um lado que eu gostei muito, que é de falar sobre a condição feminina. De certa maneira, ele levanta essas questões, né, defendendo a condição da mulher, sabe? Tem trechos aqui, tem falas que são muito interessantes, tem alguns diálogos que são muito bons, principalmente entre Laura e Voz, sabe? Onde ela fala para ele, ela se compara, né? Eu não sou uma mulher inseto. E assim, tem vários trechos que eu frisei aqui, porque embora o livro entregue pra gente uma monotonia, uma vez que a expedição de fato, ela começa lá na página 200, e esse livro tem 476 páginas, apesar dessa monotonia, de ser um pouco assim lento, ele tem frases impactantes. Eu frisei várias delas aqui, sabe? E são frases que fazem a gente pensar mesmo. É uma leitura mais formal também, tá? Não é uma escrita que se desenvolve fácil. Não é um livro para todos os leitores, tá? Ele é um livro que vai mais difícil, né? Por conta, principalmente, dessa escrita formal que ele tem aqui. Às vezes eu tinha que voltar um pouquinho, sabe? E eu acho que isso dificultou para mim na questão de eu poder visualizar mais os cenários, assim, sabe? Não foi aquele livro que me entregou uma visão ampla e definida em questão de paisagens e tudo mais. Eu queria muito isso, sabe? Eu queria muito. Não rolou por aqui, não. Eu vou procurar alguma página aqui para ler uma parte para vocês que eu achei bem interessante. Há um momento para todo aquele cuja honestidade não lhe permite encontrar refúgio na velha ilusão da megalomania, em que o homem se sente pairando entre o céu e a terra, ambos planos, numa agonia. Nesse momento, a prece não é mais que um visco no céu da boca. Tem passagens assim que, olha, eu vou falar, eu me encantei, eu achei bem profundo, é um tanto poético, né? Eu achei muito bonito. Então, assim, no geral, o livro ele me causou uma sensação monótona, mas tem partes que realmente fazem valer muito a pena, sabe? Que são frases, são pensamentos muito bem construídos. Agora, a escuridão estava cheia de dúvidas e vozes quase extintas. Os braços negros das árvores contorciam-se, enquanto Voz continuava a observar o corpo errante,
quase petrificado pela distância naquele céu incomensurável. Sua boca, sedenta há tanto tempo, bebia o azul escuro em grandes goles. Ai, gente, sério, achei lindo. E assim tem outros tantos, né? Não vai dar para eu ler todos aqui, mas vou ler mais um. Que restava do homem que ela não mais representava? Seus sonhos se evaporavam no ar, seu sangue escorreu sobre a terra seca que o bebeu na mesma hora. Se os sonhos procriam e se um pouco de sangue é capaz de afetar a terra, são coisas que o momento da morte não esclarece. Eu acho bonito assim, sabe? Tem muitas passagens que vão fazer você parar um pouco, refletir sobre, sabe? E depois você dá sequência. O livro no todo, claro, é muito bem construído, né? Ele entrega pra gente, primeiro, eu acho que a gente tem que considerar um pioneirismo, né, em escrever sobre a Austrália. Entrega pra gente um livro completo, quando te entrega uma história de romance, de condições sociais, de como foi construída essa colonização na Austrália e dessa expedição tão mal sucedida, né, que entregou pouca aventura, na minha opinião. Eu acho que o Patrick White, ele focou muito aqui na condição humana mesmo, sabe? Tem até uma frase dele que as relações humanas são vastas como desertos, e os personagens desse livro são atormentados, são complexos, mas também tem aqueles que são extremamente simplórios, sem dificuldade nenhuma de compreendê-los. Nós temos todos os tipos de personagens e personalidades e caráter também aqui nesse livro. É um livro que eu recomendo para aquelas pessoas que gostam de clássicos, que não se intimidam com uma leitura difícil e que querem conhecer um tipo de escrita diferente, né? Ter um australiano aqui que mostrou pra gente um pouco, né? Eu acho que abre a mentalidade pra gente, para essa questão da colonização e tudo mais. Acho que foi muito válido. Eu, sinceramente, assim, não entrou em mim, sabe? Patrick quer construir muito os personagens, mas parece que sempre fica faltando algo. Tá sempre incompleto, sabe? Não existe, assim, aquela sinergia que encaixa e que faz que me faria, no caso, me sentir próxima desses personagens. Não teve, gente. Eu me senti até estranha, porque eu não consegui me conectar com nenhum deles, assim, sabe? E quando as mortes iam acontecendo, tá normal. E aí eu fiquei pensando, será que isso era uma intenção do Patrick? Será que ele queria despertar esse tipo de sentimento em nós, uma vez que os personagens são incompletos, são pessoas ali, né, mais brutas, mais atormentadas? Será que de fato Patrick quis que a gente sentisse um pouco disso também? Se foi isso, ele foi genial. Ele alcançou o ponto. Agora, se não era, né, aí ele falhou, entende? Então, assim, eu nunca vou saber qual era a dele, né? Mas eu abro, então, essas duas possibilidades para essa história. Queria muito ter visto um pouco mais aqui do Sr. Bonner, que é o tio da Laura. Parece que é uma pessoa que era digna de um livro só para ele, sabe? E no geral é isso que nós temos aqui, uma obra complexa, incompleta nos detalhes, e isso me frustrou um pouco. Me frustrou também o fato de não ter tanto da expedição. Eu queria mais ali da natureza, eu queria conseguir, através da leitura, visualizar esse deserto, visualizar a passagem das estações, né? Eu tive uma certa dificuldade. Não sei se o problema está em mim, se está no livro. Mas é isso, gente. Indico para essas pessoas, então, que não tem medo aí de clássicos. Eu acho que vale a pena, sim, tá? Não me arrependo de maneira alguma de ter lido, tá? Apesar de não ter me envolvido tanto assim, não me arrependo. Fico feliz, principalmente, de ter aqui esse exemplar comigo. E se você tiver aí, então, a possibilidade de ler Patrick White, leia e faça boa leitura.